de alguns encontros e algumas reuniões, que nós vamos fundar aqui um ecomuseu chamado Nega Vilma. A ideia de resgatar memória, a ideia de que nesse processo de transição de urbanização, nós queremos também deixar a memória. E eu estou aqui com um dos artistas aqui do Morro, que participa, que está junto com a gente. Ele vai contar, eu tenho aqui também, desculpe, eu tenho aqui uma das artes dele aqui, que preserva um pouquinho aí da memória, né? E ele vai falar um pouquinho para a gente agora. Qual é o estilo da sua arte? O que você faz e qual a importância da sua arte para a preservação da memória aqui no Morro? O estilo da arte é você identificar e botar na visão de todas as pessoas que o que acontece no morro, talvez os olhos das pessoas não vissem. Mas tem os momentos, como se eu estou fazendo esse desenho, os momentos de lazeres, os momentos de confrontos, que as pessoas só viam pelo jornal. No caso, realmente nunca viram o confronto, não sabia o que era realmente o confronto. Enfim, está aqui na partícula do desenho, por exemplo, uma guerra do tráfico entre um traficante querendo tomar o território de outros. E também tem outros desenhos aqui, que tem seus momentos de lazeres, que não podemos misturar as coisas. Bom, pôr um aqui por cima do outro, você vai entender. Aqui no momento do desenho, eis uma questão. Tem a vida das pessoas normais, que são cidadãos, como bares, as pessoas indo fazer suas compras, mas também tem a vida complicada dos traficantes curtindo seus lazeres. A realidade é que tudo aquilo é uma comunidade. Todos esses que estão aqui, tanto armados ou não, são criados aí mesmo. Só que a gente não pode fazer as escolhas da vida de cada um. Mas não tem coisa melhor do que você estar numa comunidade que você pode ser feliz, você pode ser tranquilo, você tem 1001 coisas a definir, a resolver e a fazer. Não ficar como essas pessoas que querem guerras com o mundo, com o governo, seja lá que Nélio, eu me lembro que na última entrevista, no último bate-papo que eu tive com você, você compartilhou que a arte era, durante os conflitos que existiam aqui anteriormente, era uma das formas que você encontrava para estar vivo e tirar tanta coisa de dentro de você. A arte ressignificava a sua vida. O que significa isso? É que num dia que você deita numa cama e sonha, Deus te dá o dom e você sonha e seu sonho se torna um sonho somente do passado que nunca vai se tornar realidade, ou seu sonho torna uma realidade que você jamais acreditou na sua própria realidade e capacidade da sua vida. O que representa desenhar e contar a história realista da vida, tudo tem um significado do desenho, que aí você cada vez alimenta mais seu espírito de bondade e contribui com muitas pessoas aí que precisam da tal bondade, precisam aprender alguma coisa boa nesse mundo. O significado dos desenhos são tudo isso, o significado da paz, da bondade e você aprender a ser alguém na vida. Primeiro da arte, de um dom que Deus te deu. Desde o momento que você tem um dom, você não pode dispensar o dom que Deus te deu. Isso é importante. Isso que significa, que representa para mim desenhar. Nélio, então, você, Nélio, com a sua arte, com a sua forma de preservar a memória, você está ligado ao que nós temos, que iniciou na década de 60, final da década de 60, em vários lugares na Europa e nos Estados Unidos, que foram o surgimento dos ecomuseus, com o objetivo de preservar memórias de comunidades, de pessoas, de locais, que no processo de urbanização, esses locais, eles perdiam o seu sentido, se desapareciam. E um povo que não conhece a sua própria história, ele é um povo que corre o risco também de desaparecer. Então, eu quero, Nélio, te agradecer e, ao mesmo tempo, te parabenizar por esse trabalho e dizer que, de alguma forma, você está preservando a memória e a identidade da Santa Marta. Obrigado. E eu vou mais além. Santa Marta pode representar também a memória do Brasil. Um pedaço do Brasil
passa por aqui também. Muito obrigado. Obrigado. E um abraço para todos vocês. Um abraço. Tchau. Obrigado. Valeu. Um abraço. Francila Busquet, e ela veio conhecer, ela vai nos ajudar a construir o projeto arquitetônico, não seria isso, do museu, e ela vai compartilhar um pouquinho para a gente, algumas perguntas que eu vou fazer, como é a sua experiência de sair do asfalto e subir ao morro para conhecer essa realidade aqui e dialogar com a gente dentro desse contexto, na sua experiência de arquiteta. Eu entendo que no asfalto, no morro, na cidade, no campo, são pessoas que moram. Então, a minha experiência como arquiteta é ouvir e reproduzir a vontade do meu cliente. Então, a minha visão aqui é de pessoas que têm um projeto, que têm um sonho, que têm um espaço e que querem produzir alguma coisa. Então, é a minha função, é escutar. Como é para você participar de um projeto, porque assim, você entra um pouco para a nossa história, de um ecomuseu que tenta preservar a memória de uma comunidade? Essa experiência, você disse para mim que a questão pessoal para você também é interessante. Porque o arquiteto tem um cunho, a função do arquiteto tem um cunho social muito grande. Quer dizer, a arquitetura ela tem várias vertentes. O arquiteto pode se dedicar ao patrimônio histórico, ele pode se dedicar a reformas e decorações, ele pode se dedicar ao urbanismo, mas voltando à questão da primeira pergunta, ele se dedica a pessoas, ele atende pessoas. Agora, essa questão da especulação imobiliária, ela está muito em função da resistência que existe ou que não existe. Então, um ecomuseu nesse lugar, com essa vista, a vista é importante para alguns, o ecomuseu para todos, mas o ecomuseu com a vista é importante para a comunidade. E aí, se a comunidade começa a se articular, a especulação imobiliária, que é sempre muito forte, ela encontra uma resistência importante e aí ela não se suaviza, mas ela não progride. É que, através do ecomuseu, lutando um pouquinho contra a especulação imobiliária, a própria comunidade se descobre produtora de um tipo de conhecimento. Seria isso que você está dizendo? Eu acho que tem uma coisa antes. Não é só, em primeiro plano, lutar contra a especulação imobiliária. É lutar para manter o que tem, em primeiro lugar. Então, a especulação imobiliária ela vem depois disso. Então, se eu já estou aqui, se aqui é a minha casa, se aqui é o meu pedaço, e eu tenho condições de melhorar esse lugar para mim, para os meus filhos, para os meus familiares, eu vou resolver isso primeiro. A especulação imobiliária eu lido com isso depois, mas primeiro o meu direito de estar, de ficar. Muito interessante, Francila. A sua leitura ela é uma leitura de preservação de uma memória mesmo, né? De um direito. Um direito. De um direito. Ok. De um direito. O projeto Gol para o Planeta, nessa parceria aí com o Ecomuseu Nega Vilma, nós agradecemos a Francila por esse momento, por essas experiências, por compartilhar com a gente um pouquinho do tempo dela, da experiência dela, da leitura de mundo dela, para, de alguma forma, estar marcando a história. Vocês que daqui talvez a 10 anos, 12 anos, não sabemos quanto tempo, assistirão esse vídeo, esse momento para a gente aqui, ele é um momento histórico. Marco zero. Marco zero. E fazer parte da história é um privilégio. Sem dúvida, meu também. Então, Francila, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, um abraço para vocês. E aí, pessoal, sério? Com os pés no chão e a cabeça voa, você vai seguir pra qualquer lugar, e o que quer que faça, mas que seja homem. Francisca me disse, tenha paciência, com inteligência, que sua glória chegará.
possa trilhar. Use a sapiência de sua vivência, logo em seu destino chegará. Que o que te foi reservado não há força do mal que vá tirar. As pedras do caminho são apenas pra te alertar. A vida é como uma rosa, os espinhos hão de imunizar contra o mal. Que o que te foi reservado não há força do mal que vá tirar. As pedras do caminho são apenas pra te alertar. A vida é como uma rosa, os espinhos hão de imunizar contra o mal. Vai tirar as pedras do caminho